começar? Pode, vamos começar sim. Ok, Nelson. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? A gente dando sequência aos nossos vídeos, Nelson, hoje a gente vai tratar de um outro método chamado SQ3R. Esse Q3R, Nelson, é uma sigla, né? E cada letra significa uma coisa. E o primeiro S, e essas siglas são em survey, quer dizer, são em inglês, então a gente vai traduzir para português. O primeiro S de survey. Survey é fazer uma exploração. Ok. Antes disso, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho, né? Em que situação que é bom a gente aplicar esse método? Uhum. Esse método é bom quando o estudante, o aluno, ele está diante de um novo capítulo. É um capítulo sobre, por exemplo, equações de segundo grau. Então, ele abre a apostila, tem umas 20 páginas que falam sobre equações de segundo grau, tá? Então, se ele vai começar a estudar esse novo capítulo, geralmente o estudante ele lê linha por linha, página por página, até a última linha da 20ª página. Isso demanda tempo, demanda muito esforço, talvez o aluno não tenha tanto tempo assim, ou tanto interesse em ficar lendo tanta coisa, porque no final das contas o que importa não é todo o conteúdo, é parte dele que é importante, né? Então esse método ajuda a identificar que partes que são importantes, que assuntos dentro daquele capítulo que é importante ele levar, sobretudo para a sua prova, né? Mas Entendi. conceitualmente também, ele entendeu o que é realmente relevante nesse capítulo. Tá Então, bom, entendi. essa Uma exploração técnica, seletiva, né? Uhum. exato. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais, né, sobre cada uma dessas subtécnicas, Tá mas bom. esse de survey explorar significa você dar uma olhada rapidamente em todos os capítulos, todo o conteúdo do capítulo. Na sequência, você elabora algumas questões importantes que você deve responder, né? As respostas devem estar nesse capítulo. Na sequência, você aplica 3R. O primeiro R significa read, de ler. Então, você vai ler com o objetivo agora de achar a resposta às suas perguntas. Depois, você vai verificar se você realmente entendeu, né? E para isso, você vai recitar, você vai explicar para você mesmo. E no final, depois de 1 ou 2 dias, você vai revisar esse conteúdo, né? Basicamente, esse conteúdo é isso. É, É, é interessante porque é como se fosse uma sequência lógica, né, de estudo e que vai fazendo com que você tenha mais produtividade e não tenha que ler assim linha por linha e ao mesmo tempo foque naquilo que é relevante e depois você retesta e relê ou revisa aquilo lá para fixar, né? Essa é a ideia geral, né? exato, Nelson. E dessa forma, ele se torna uma técnica assim de você caçar uma resposta, buscar uma resposta. É quase um jogo. Você lança as perguntas e você vai Legal. ter que encontrar as Muito bom. respostas, Sim, sim, né? muito bom. Então vira como se fosse um jogo, em vez de alguma coisa muito entediante em que você estava lendo de cabo a rabo todo o conteúdo do Uhum. capítulo, né? É como se você E, estivesse destrinchando e procurando as coisas que são relevantes e que fazem, que talvez seja um conteúdo importante a ser estudado para alguma prova, exame, porque é como se você estivesse destilando e pegando a essência das coisas mais importantes, né, na sua visão, né? Então você trabalha de uma forma ativa, não simplesmente mecanicamente lendo cada linha. Legal. exatamente, esse é o ponto importante, Nelson. O estudante ele passa a ser estudar de forma ativa e não passiva, só Uhum. lendo ou só escutando. Ele É, está isso não estudando funciona. e Uhum. investigando e buscando resposta para aquelas perguntas que ele considera importante, né? Ótimo.
Então, e isso não se aplica só à matemática, se aplica a qualquer tipo de disciplina. Geografia, Geografia, história, ciência, biologia, história. Uhum. isso, isso. Bacana. Então, indo rapidamente sobre cada uma das subtécnicas, antes disso, vale mencionar que tem pesquisas mostrando que as notas melhores de até 100%. Então, é uma técnica que é uma das técnicas que, combinado com as anteriores que a gente conversou, a gente expôs, só tende a contribuir para que as suas notas, as notas dos estudantes melhorem, né? Ótimo. Survey. Então, qual que é o objetivo? O objetivo aqui é dar uma olhada geral no conteúdo, né? Então, se a gente está falando de um determinado capítulo, dar uma olhada geral em todas as páginas daquele capítulo. E por que que isso é importante? Porque ajuda o aluno a identificar, né, que partes são importantes. E como é que o aluno identifica quais são as partes importantes? Através dos nomes dos capítulos ou subcapítulos é importante, né? O título que aparece em algumas páginas daquele capítulo são importantes. As fórmulas, de uma forma geral, são coisas importantes, né? Se Certeza. tiver um Uhum. gráfico, uma tabela, geralmente ele ajuda a explicar, também são coisas importantes, né? E Uhum. aqui dentro das fórmulas tem a Bhaskara, né? Como você achar as raízes, também é uma outra questão importante, né? Então, você vê que a partir de uma exploração rápida dos capítulos, você consegue identificar com lápis ou alguma outra coisa quais são, né, quais são aqueles pontos importantes de todo o capítulo. De repente, no capítulo sobre equações de segundo grau, talvez tenha aí 10 pontos importantes, né? O, como é que eu caracterizo uma equação de segundo grau? O que que é, ou o que que é uma equação de segundo grau? Né? Como é que eu acho? O que que são raízes? Né? Como é que eu acho as raízes? Né? E tem alguns gráficos que mostram, né, uma curvatura para cima, para baixo, como é que eu identifico essas situações, né? O que que é o máximo de uma curva, o que que é o mínimo de uma curva. Então, no máximo, acho que são 10 perguntas, são 10 Uhum. aspectos importantes. Quanto tempo você deve gastar para isso? Olha só, 3 minutos, é uma coisa super rápida, Tipo, dá uma né? olhada, Isso, identifica as coisas importantes, normalmente são os nomes dos capítulos, subcapítulos ou isso. ilustrações ou fórmulas que são relevantes, por isso que está colocado lá no livro. Ponto. Isso, exatamente, é isso mesmo, Nelson. A próxima etapa seria perguntar. A perguntar é assim, aquilo que você comentou, você busca as respostas em vez de ler passivamente. Então, você está buscando ativamente as respostas às perguntas que você vai formular. Então, ativa a curiosidade. Por que que é importante? Porque ela ativa a curiosidade. Toda vez quando você se faz uma pergunta, torna-se um processo ativo, né? Torna-se um processo mais dinâmico, né? Uhum. É, e como é que você faz isso? Para cada nome de capítulo, subcapítulo, você escreve, define uma pergunta. Por exemplo, se a gente está falando de equação de segundo grau, uma das perguntas pode ser: o que que é uma equação de segundo grau? Uma outra pergunta é: como é que eu caracterizo uma equação de segundo grau? Como é que eu diferencio uma equação de segundo grau da primeira e da terceira, né? E por aí vai. Então, você lista algumas perguntas. Também, aqui, uma vez que você identificou na etapa anterior os principais pontos, nessa etapa você vai formular as perguntas em cima de cada um daqueles pontos identificados anteriormente. Você formula as perguntas e ao mesmo tempo já vê quais são as respostas. Aqui é só formular, é só Só listar. formular. É. Ok. Na etapa seguinte, sim, que é a etapa de ler. E Ah, essa ok. leitura é um pouco diferente da leitura original, né, ou tradicional, em que você lia passivamente. Aqui você está lendo no sentido mais investigativo, Hum. com o objetivo de ler de uma forma ativa e não passiva, né? É uma leitura mais focada. Nesse momento você vai estar entendendo, você vai estar efetivamente conseguindo responder aquelas perguntas. Exatamente, Tá bom. exatamente. É.
Então você vê que você não precisa ler todas as páginas, todo o conteúdo. Você vai ler apenas as partes que dizem respeito, que vão te responder às suas perguntas, Uhum. né? Aqui já é um processo um pouco mais demorado. Uns 20 minutos é a recomendação, porque aqui sim é um processo em que você vai ter que identificar onde é que está a resposta, entender o conteúdo do texto, né? Assimilar o seu conceito, e isso pode demandar algum tempo. Talvez tenha que ler, ver também algumas questões resolvidas para você entender, como é que eu identifico uma equação de segundo grau? Vou ter que olhar isso, 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 né? Uhum. Então, nessa etapa, é isso que a gente vai fazer, né? E é bom que nessa etapa você tenha a pergunta e o resumo da resposta, Ah, tá. Um na né? sequência do outro, tá. Então você tem Acho que quanto agora, mais anotar, melhor, né? quanto Quanto mais mais anotar, melhor. escrever do que É, simplesmente ter na cabeça. Vai anotando, escrevendo, fez as perguntas, deu uma olhada, aí, aquilo lá você não precisa escrever, mas quando você formula as perguntas lá, isso, aquilo, já dá uma escrevida e depois vai na lida, quando vai lendo, isso, já vai escrevendo embaixo, tá? É bom. isso. Tanto é que depois o fato de você escrever nessa fase aqui vai ser importante um pouco mais para frente, né? É, e agora, a próxima etapa é recitar. O que que é Uhum, recitar? A gente já abordou essa questão, essa técnica no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. É uhum, basicamente aplicar a técnica do Feynman. uhum, Então, você tendo as perguntas de um lado e tendo a resposta, que em princípio, nesse momento, você já digeriu, você em princípio entendeu, né? Agora você vai esconder essa folha, olhando só para a pergunta, você vai se explicar a si mesmo. uhum, Então você pode fazer a pergunta para você mesmo. O que que é uma equação de segundo grau? Aí você tenta explicar para você o que que é uma equação de segundo grau, né? E ver se essa explicação está coerente, se você se convence da sua própria resposta. Se você identificar que, putz, tem uma parte que não ficou legal na resposta, é porque esse ponto ainda precisa ser melhor revisado ou amadurecido, melhor compreendido. Então você tem que dar, às vezes, um passo atrás e voltar, né, de novo para essa etapa é, vamos lá, de recitar, né, ou de explicar para si mesmo Aí as, você as fala e o perguntas. negócio retroalimenta e você, você se autoavalia, se auto ensina, né? Entendi. Aí É, você vai ter que ser sincero consigo mesmo, né? É tipo, bem, aqui, exatamente, isso tudo aqui não é feito para os outros, é para você, entendi. estudante, né? Então, você pode se auto-enganar, mas se auto-enganar para quê? É. Né? No final das contas, quem vai ser cobrado vai ser você e só você diante da prova. Então, Não, com certeza. Acho que essa é né? uma técnica de recitar para si mesmo. A sequência a pessoa aprende, né? Tem alguns esportistas que falam isso também. Ó, vou fazer isso, aquilo. Então é uma forma de retroalimentar e reforçar o aprendizado, tá? É mais ou menos como essa sequência, é como se estivesse fazendo o papel de alguém que vai fazer uma prova daquele capítulo e ele olha quais que são os pontos importantes, esse é o ponto, que isso, aquilo, eu vou questionar isso, a resposta é essa. Você meio que está seguindo a trilha de alguém que eventualmente fosse elaborar uma prova, por exemplo, né? Por isso que talvez seja Exatamente. bem interessante, né? Bem efetivo. Muito bom. Porque geralmente as provas também eles vão abordar os aspectos mais importantes daquele capítulo. Exatamente. Então você está Exatamente. seguindo o raciocínio do professor que Exatamente. está elaborando a prova. Não, ótimo. Então, parece bem coerente isso, né? Sim, parece bem coerente. É claro, se o aluno tiver um tempo além, ele pode sempre fazer algo a mais, né?
Uhum, estudando coisas que ele não tinha estudado, estudando coisas complementares, mas assim, se uhum, ele seguir essa estratégia, ele vai estar abordando realmente aqueles tópicos mais importantes. uhum. Entendi. É, e por fim, a revisão. A revisão é aquele material, aquela folhinha que você tem, onde consta as perguntas e as respostas. Agora é o momento de você trazer e fazer uma revisão em cima dela, no máximo 2 dias depois de você ter elaborado as respostas, né? Isso é importante porque ajuda a memorizar, ajuda, facilita na revisão. Então, basta você pegar aquela folha e não retornar para os capítulos do livro Uhum, ou da apostila, basta pegar a folha, uhum. né? E tenta fazer uma revisão não só em cima da folha, mas uma revisão geralmente associando, combinando com exercícios, né? Mas se você tiver uma dúvida com relação ao conceito, à questão ou às perguntas, você pode pegar aquela folha e dar uma olhada e relembrar, né? Mas Uhum. junto com isso é bom sempre fazer questões, né? Questões é uma forma de você praticar aquele entendimento sobre a matéria. Ótimo, é porque também a gente tem dois tipos de memória, uma de curta duração e a de mais longa duração. A de curta duração ele tem uma tendência de se perder se você não fazer o reforço daquilo. Ou seja, você Isso. entende na hora, mas aí depois passa 2, 3 dias, uma semana, não lembra mais. Isso é uma forma de você reforçar a memória que foi compreendida ou entendida da matéria. Perfeito. É Muito bom. exatamente, Nelson. É isso.